Olá, Curofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise dos episódios de Kuroshitsuji Midori no Majoren, que é a nova temporada do nosso anime favorito. Mas antes de começar, não se esquece de deixar seu like, de se inscrever e também, depois que o vídeo acabar, dê uma olhadinha na sábado, seja membro, se torne membro se você puder. E também compre através do nosso link de afiliado da Amazon, que você comprando através do link, você ajuda o canal. Antes de começar, eu já vou falar que eu vou tentar ser um pouco mais breve aqui na análise, porque eu ainda estou doente, tô com falta de ar, eu não vou ficar conseguindo falar muitas coisas aqui, eu vou tentar deixar o vídeo um pouco mais curto, tá? Esse aqui foi o 7º episódio da temporada, já tá acabando e a gente vai ficar mais um ano sem ver alguma coisa de Kuroshitsuji, ou mais, né, mais tempo, só se contentando com o mangá. E esse episódio, ele adaptou o capítulo 96 e 97 do mangá, tá? O capítulo 96 com o nome Esse Mordomo Incentivando, que é o mesmo nome do capítulo, né, do episódio, que ficou Esse Mordomo Encorajando. E ele pegou o capítulo 97, que é Esse Mordomo Tão Curioso, uma coisa assim. Isso, Tão Curioso. E ele adaptou de cabo a rabo. A gente começa com o episódio, a gente vê uma pessoa, uma figura misteriosa entrando como se fosse numa biblioteca super, ultra, mega guardada ali na Alemanha, né? E aí essa pessoa, ela fala, quem você acha que eu sou? Eu não sou uma pessoa comum, porque o cara fala, ô, civis não podem entrar aqui. Ele falou assim, quem disse que eu sou civil? E aí ele vai procurando, né? Ele fala, essa pessoa só me dá trabalho, que não sei o que. É óbvio que a gente já imagina que é o Dedrich, que foi a pessoa que ele mandou convocar, né? Ele mandou uma mensagem lá na Alemanha, que é o contato que ele tem na Alemanha, que também era amigo do pai dele. Então, provavelmente, ele pediu ajuda pro Dedrich, e o Dedrich, ele foi investigar mais sobre essa aldeia da bruxa que todo mundo fala. E lá ele pega um livro e mostra pra ele, falou assim, nossa, justo aonde ele foi se meter. Então, quer dizer que, provavelmente, os alemães ali, né, a parte da inteligência alemã, a parte desse pessoal, ele provavelmente já sabe que acontece alguma coisa naquela vila, que aquela vila provavelmente deve estar sendo investigada, né, porque ela faz alguma coisa. Então ele fala onde ele foi meter o nariz, mesmo justo aqui que ele foi meter o nariz. E aí a gente muda pra Sullivan, que tá estudando, tá tentando terminar a fórmula lá, porque ela quer, ela fala assim, se eu terminar a tempo, eu acho que eu consigo pelo menos dar tchau pra ele, eles deixam ir dar tchau pra ele, dar uma olhadinha lá no mundo, depois eu volto pra cá e continuo meus trabalhos de bruxa. E aí ela quer, porque quer terminar essa fórmula, ela vê várias imagens, porque assim, ela fala assim, se eu terminar, o meu serviço de bruxa vai estar praticamente finalizado, então eu vou conseguir proteger todo mundo, e aí eles podem voltar pra me visitar. E aí ela tem um monte de, assim, tipo, não de memórias, mas de imaginações. Ela fica imaginando eles voltando, visitando ela, tomando um café, fazendo um piquenique e tal. E aí ela se empolga toda, o cérebro dela liga milhão, assim, e ela acaba conseguindo finalizar a tal da fórmula, gente. E ela fala, Wolfram, eu consegui, eu terminei a fórmula, eu terminei, né? Ela fica toda empolgadona. Enquanto isso, a gente volta pro Ciel, que tá no quarto, naquela parte onde ele tava conversando com seus servos. Aí ele fala, olha, eu preciso que vocês deixem tudo arrumado pra hoje à noite, né? Porque a gente vai ser expulso daqui mesmo, né? A gente vai ter que ir embora. Então eu quero que vocês deixem tudo arrumado pra gente já ir embora. Ele pede pra eles fazerem uns preparativos e ficarem a postos pra novas instruções. E por que ele tá fazendo isso, né? Porque pensando na mensagem da rainha, ele fala, mano, ela é tão egocêntrica, ela é tão rainha, assim, tipo, que ela quer um negócio que é muito impossível. Como é que eu vou tirar essa menina daqui? Como que ela vai tomar chá com essa bruxa? Como que eu tiro essa menina daqui? E aí ele deve ter pensado num plano junto com o Sebastian, e aí eles passaram para os seus empregados e pediram para eles irem preparando tudo para poder eles irem embora no dia seguinte. Aí nisso a Sullivan, ela desce com o Wolfram, né, com a fórmula pronta. Ela termina aquele círculo mágico, né? Ela termina aquela coisa toda, né? Ela termina a fórmula lá. E aí depois que ela termina, ela acaba desmaiando, né? Aí você pensa assim, gastou todo o seu poder mágico, senhora bruxa. Não, né? Porque ela passou a noite, deve ter passado a noite em claro, tentando finalizar aquele treco. Então ela tava muito cansada e acabou dormindo. E aí nisso um dos lobisomens pega ela, leva ela pro quarto. E aí ela acorda, quando ela acorda com o Wolfram olhando pra ela. Ela fala, ai, eu não me lembro de nada, só me lembro de ter terminado a fórmula desmaiada. Ele, você tava muito cansada, mas você foi muito bem, né? Você saiu muito bem, você se esforçou bastante e tal. E o Wolfram, com certeza, era um daqueles lobos, ele não tem esse nome à toa. Aí ele meio que vai mudar a roupinha dela pra ela dormir. E aí o que acontece? Começa tirando umas coisinhas, né? Ele vai tirar o sapatinho dela. Aí quando ele tira o sapatinho dela, ele lembra do que ele fez, né? Porque ele foi a pessoa que quebrou os pés dela para o pé dela não crescer. Aí ele fala assim que ele nunca vai esquecer daquele dia, que ele nunca vai esquecer o que ele fez pra ela. E aí ela fala que ela não tem vergonha dos pés dela, porque isso mostra que ela é uma descendente da bruxa Esmeralda. Ela falou assim, eu não lembro do rosto da minha antecessora, né? No caso da mãe dela.
Mas ela sabe assim, será que ela tá feliz que eu consegui finalmente finalizar o trabalho, né? Que eu consegui finalmente completar essa fórmula que vai proteger todo mundo? E ele falou, com certeza, ela tá muito feliz, né? E aí ela vai dormir. Só que antes dela dormir, ela fala assim, eu tô muito feliz que eu completei. Será que agora que eu completei a minha função como bruxa, eu posso ir lá fora, conhecer o mundo, assim, aprender coisas novas? Ele fala, não, isso é a única coisa que você não vai fazer, porque as nossas regras não permitem. Eu sou o seu mordomo, você vai ficar aqui e eu vou ficar cuidando de você. Ele não quer deixar ela de jeito nenhum sair dali. E aí ela vai dormir. E aí ela acorda com barulho na janela, né? Alguém batendo na janela. E quando ela abre a porta, né, tipo, ela abre a janela, né, ela abre a cortina e abre a janela, ela... Mano, como vocês chegaram aqui? Tipo, deve estar, sei lá, uns 10 metros de altura. Como é que vocês entraram aqui? Vocês caem, vocês vão morrer. Aí ele, não, a gente tá aqui, senhorita Sullivan. Você não é a bruxa que voa numa vassoura? Aí ela fala assim, né, que... e ela percebe, né, que o Ciel tá normal. Ela fala, nossa, Ciel, que bom, você voltou ao normal. E fala assim, graças à sua ajuda, eu vim aqui agradecer. Agradecer? Você quer pagar com o seu corpo. Aí ele, claro que não, de onde você tirou essa ideia? Você é doida? Eu só vim aqui pra trazer pra você o seu maior desejo, eu quero realizar o seu maior desejo. Ela, tipo, o meu maior desejo? Ele a gente te levar pro mundo lá fora. Aí ela fica tipo, como assim? Aí ele fala, a gente veio aqui te convidar pra ir com a gente. Só que aí ela fala, mas é que eu não posso, porque eu não posso deixar o pessoal da vila, né, tem as regras e tudo mais. E ele fala, tá bom, então, se você não quer ir, adeus, minha amiga, né, e vai embora. Ela fala, não, eu quero sim. Aí ele, beleza, então vamos trocar, né? Vamos ficar digna de uma dama. E aí a gente leva você. Aí ela se troca, põe o vestidinho dela, pega na mão do Sebastião do Ciel e sai pela janela, fugida. Nessa parte, a gente tem a finalização do primeiro capítulo, né? No capítulo 96 no mangá. E aí já começa a parte do segundo capítulo que eles adaptaram, que foi o 97. Aí ela percebe que eles estão fazendo um negócio estranho. Ela fala assim, em vez de eles estarem indo embora, estarem saindo da mansão, eles estão indo mais pra dentro da mansão. Ela fala assim, mas a gente tá indo pra baixo, por que a gente tá indo por esse caminho? Aí eles acabam chegando lá naquele lugar onde tecnicamente teria a adega, né, da mansão. Aí ela vê o buraco na parede, ela falou, vocês desceram lá embaixo? Aí ele, é claro. Só que não fala tão alto que senão os lobisomens podem ouvir você, né? Aí eles acabam descendo, ele pega, tipo, ele tá andando com ela no colo, Sebastião, né? Aí eles pegam um elevador, descem lá embaixo, aí ele mostra pro Ciel o rabisco no chão, né, o feitiço no chão. E aí quando ela chega lá embaixo, ele fala assim, completar esse círculo era seu dever como uma bruxa esmeralda, né? Ela falou, como você sabe? Ele é uma cobra, me contou, você conversa com cobras, você é um mago? Você é um feiticeiro? Aí ele, não, eu sou só muito então, um mordomo e tanto. Ela, meu Deus, você tem um talento natural pra magia, eu quero muito seus genes. Aí o Ciel fala, você é louca, cala sua boca, olha o que você tá falando, você quer transformar o meu mordomo num criminoso? Até o Ciel fala isso pra Sullivan, porque a Sullivan, ela é uma criança que tá vivendo no século retrasado. Então naquela época, crianças de 13 anos, de 12 anos, casavam com marmanjos de 30, 40. Só que ele falou, só que pra ele já deu bem na cara. E eu espero que essa frase tenha servido pra dar bem na cara das fujores safadas que fica chipando Sebastião e Ciel. Ele falou, você quer transformar o meu mordomo num criminoso? Ou seja, uma criança em um adulto é crime, é ridículo. E vocês tirem essa merda da cabeça de vocês, se vocês estiverem assistindo, e vocês são fujores que fica chipando Sebastião e Ciel, tá? Chipem ele com a Zeglinde que tem a idade dele, com a Liz que tem a idade dele, não com um adulto. Faz favor. Aí ela explica, ela fala assim, esse círculo mágico tem a ver com o seu serviço de bruxa aqui, por isso que você não pode deixar a aldeia. Aí ela vai explicar pra ele melhor. Ela fala, então, que antigamente tinha uma história de que os bichos respiravam miasma, né? Que o miasma era como se fosse oxigênio pra eles, só que ele era muito tóxico pros humanos. É assim, tipo, tóxicos para os humanos, mas para os monstros e para os, tipo, pros demônios ele não fazia nada. Só que aí, conforme foi tendo a expansão do mundo humano, foi tendo a expansão das pessoas, as pessoas pararam de acreditar, esse negócio foi diminuindo e os monstros foram ficando sem o oxigênio deles pra respirar. Aí o que eles fizeram? Fizeram um pacto com a bruxa, que a bruxa tinha que criar um ambiente que liberasse miasma pra eles respirarem, pra eles poderem ser felizes lá e viver de boa. Basicamente isso. E aí ela fala assim que os lobisomens queriam que ela fizesse uma fonte desse miasma, só que depois que essa fonte fosse ativada, esse miasma, se entrasse em contato com os humanos, eles seriam dissipados, assim, tipo, eles seriam mortos instantaneamente. É um miasma muito forte. Ele fala, então foi essa história que contaram pra vocês, né? Foi isso que eles falaram pra você. E aí ela fala, o resquício, aquilo que atingiu vocês na floresta é um resquício das fórmulas antigas. Então, quer dizer que as antepassadas delas
criaram aquele gás, né, que no caso a gente decifrou lá pelo código lá, que é o gás mostarda, que é um gás extremamente tóxico, um gás extremamente mortal, que levava as pessoas a vômitos, náuseas e bolhas pela cara, e as pessoas passavam muito mal, ele era terrível, horrível. E aí, ela estava aperfeiçoando essa fórmula para transformar ele num gás ainda mais letal. E aí o Sebastian, de alguma forma, sabia que embaixo do altar onde ficava a varinha da bruxa tinha um dispositivo. O que ele fez? Ele abriu aquele dispositivo e abriu uma câmara secreta. Ela falou, oxe, desde quando tem essa porta aí? Aí eles entraram por essa porta, começaram a andar por um corredor, desceram mais para baixo ainda, porque eles desceram a mansão e ainda desceram para o subsolo, ainda uns 2, sei lá quantos andares para baixo. Tipo, é como se fosse um laboratório ultra mega secreto no subsolo. Desceram, chegaram lá, começaram a andar por um corredor, aí o Ciel, ele percebeu uma porta estranha. Aí quando eles entraram tinha tipo tecnologia de navegação, assim, sabe, sonares pelos cantos, mostrando a localização, né, umas bolinhas piscando num que seria o mapa da cidade, da aldeia da floresta. Aí o Sebastian, ele fala, olha, pelo que eu tô entendendo aqui, esse negócio é o mapa da floresta, né, onde tá a floresta, as casas e tudo mais, e os pontinhos vermelhos que ficam piscando são os aldeões que estão mostra onde eles estão no lugar. Graças a Deus nós deixamos nossos amuletos dentro do quarto, porque agora ninguém sabe que nós estamos aqui embaixo. Aí o Ciel, ele fala, nossa, eu nunca imaginei que ele tinha um negócio tão elaborado por trás disso, né? Tipo, como que o Sebastian fala que os amuletos emitem algum sinal que consegue ser captado e eles conseguem saber onde os aldeões estão. Então se ele tá fora do lugar, sem o negócio, eles podem ser, sabe, eles sabem tudo ali. Então ele fala, porra, mano, o negócio aqui é muito mais triste, muito mais engenhado do que a gente estava pensando. O negócio é muito mais elaborado. Não foi feito assim de uma hora para outra, não. O bagulho foi escalonando. E da onde que veio essa tecnologia, né? Eles são um povo que tecnicamente vivem lá no meio do mato, com uma zero tecnologia. Então, de onde veio essa tecnologia? Parece tecnologia militar. E aí a Sully vai falar, não, mas porque a fulana, ela reza toda noite pra não sei o que. Ele, não, fica quieta que eles estão aqui. Aí eles começam a ouvir. Aí ele fala, a senhorita Sullivan acabou o feitiço, que não sei o que lá. Aí eles acabam seguindo as vozes e descobrem uma porta onde tem armazenado vários frascos, assim, vários cilindros, o que eles imaginam que seja o gás que eles liberam na floresta, né, o gás tóxico que eles liberam na floresta. E aí ele fala, então eles estão armazenando esse negócio aqui, né. E aí eu sei que a Sullivan, ela fica totalmente desesperada porque ela ouve a véia falando, nossa, a bruxa, ela aperfeiçoou a arma mais mortal que a história vai ver e a gente vai conseguir fazer uma revolução. Ela, como assim? Arma mais mortal? Não tô entendendo o que vocês estão falando. E aí ela sai do esconderijo, né, que eles estavam escondidos. E aí eles ficam todos, nossa, a bruxa tá aqui, eles todos vestidos de lobisomem, né? Nossa, bruxa, a senhora tá bem, não sei o que lá, vamos levar você pro quarto, vamos agasalhar você. Eles mostrando preocupação, mas aí, tipo, eles nem se perguntaram por que ela estava ali embaixo. Aí o Sebastian simplesmente corta a máscara de um e fala pra ela, olha aqui, ó, o que era o lobisomem. Era uma máscara, era uma fantasia, que tinha um filtro na ponta no focinho do lobo, que justamente para eles não conseguirem inalar o gás e não serem afetados pelo gás. E o Ciel, ele fala, ó, que os lobos eram tudo fantasia, acho que eu já falei isso, né? E o gás é um gás venenoso que você tá produzindo. É um gás que pode matar todo mundo. Ela falou assim, como assim? Ele falou, eles enganaram vocês. Ela, mas eu não criei um feitiço. Ela, você não criou feitiço nenhum, véia. Você criou uma arma perfeita, a arma mais mortal que o mundo já vai ver, que ela vai revolucionar tudo, não sei o que lá, mas ela precisa de um nome. Que nome que eu dou? Aí começa a falar vários nomes aleatórios lá, até que ela chega no gás sarin, né, que a gente pode associar ao gás sarin, que é um dos gases também mais, assim, tipo, horríveis da face da Terra, depois do gás mostarda. Então ela aperfeiçoou a fórmula do gás mostarda e transformou, ela fez um novo gás que ainda é mais potente do que o gás mostarda, porque o gás mostarda, ele tem uns efeitos na pele, né, se eu não me engano, pelo que eu li, tá, gente? Me corrija se eu estiver errado. É exatamente a mesma coisa que a gente viu no anime, é o que acontece na vida real quando você inala o gás. E aí você tem um certo tempo pra você conseguir ir pro hospital e fazer toda uma lavagem e tal, e coisa pra poder você se desintoxicar. Ele, se eu não me engano, é mutagênico, carcinogênico também, e pra quem não sabe é que mutagênico e carcinogênico, ele causa câncer, sabe? Ele mexe com o seu DNA. E o gás sarin, ele é tão pior quanto, porque ele mexe com o sistema nervoso da pessoa. Ele tipo assim, a pessoa, ela para de respirar, ela para de andar, ela para de fazer, tipo,
é horrível, o gás é horrível. E ela criou esse gás mortal, que eu acredito que, eu estou falando que ela colocou o nome de gás Sulin, mas eu acredito que a Yana tenha feito um paralelo com o gás sarin, que o gás sarin existe. E o capítulo termina nessa parte, quando ela fala que ela criou a arma mais mortal e nomeou essa arma de gás Sulin, né, esse gás de gás Sulin. E é isso. Aí, o que a gente tem de importante? A Sieglinde, ela vem de uma linhagem de bruxas que provavelmente eram todas cientistas, só que, assim, elas tinham genes importantes, elas eram pessoas inteligentes, pessoas curiosas, então elas pegavam as pessoas que eram mais curiosas, acredito eu que elas meio que selecionavam as pessoas mais curiosas e mais interessadas, assim, que tinham uma genialidade, uma inteligência acima do comum, para poder colocar como bruxa verde, para poder desenvolver a tal dessa fórmula. Para quem que ela tá desenvolvendo, só Deus saberá. A gente vai saber, né, nos próximos capítulos. Mas assim, eu acredito, eu não lembro. Gente, eu juro pra vocês, eu li esse capítulo faz muito tempo, então tudo pra mim tá sendo meio que uma surpresa, porque eu não tô, eu li, eu acho que uma vez só. Inclusive, eu tinha que ler de novo pra fazer vídeos para aquele fatos versus ficção, uma coisa assim, eu não lembro como que eu chamava, que eu trazia os fatos reais que provavelmente inspiraram o Kuroshitsuji. Só que o gás estava nessa lista, só que até então eu não tive tempo para poder bolar um roteiro para poder fazer. Então eu só li essa parte uma vez e foi vindo várias coisas, então eu já li há muito tempo atrás. Então para mim tudo tá sendo uma grande surpresa. Meu marido, ele fica perguntando quando tô assistindo, o que vai acontecer? Ah, você sabia disso? Eu, mano, não lembro. Eu tô assistindo na surpresa igual você, porque eu não lembro. Porque ele não lê. Ele lê, assim, tipo, ele fica sabendo pelas análises que eu faço, mas ele não lê o mangá. Então, ele só assiste o anime. Então, pra ele tá sendo uma surpresa e pra mim também, porque eu não lembro, gente. Eu realmente não lembro o que acontece. Eu lembro vagamente de algumas coisas, mas assim, tipo, de coisas, assim, específicas, de detalhes, assim, muito específicos, eu acabo não lembrando, porque é muita coisa pra poder, muita informação pra armazenar. Então, a gente teve a Sully, né, a Sullivan descobrindo que tudo não passava de uma farsa, né, que agora que ela vai querer ir embora mesmo desse lugar, porque ela fala assim, como assim, eu fui enganada o tempo todo, quebraram os meus pés pra fingir que eu era bruxa, e agora essa palhaçada de que eu tô criando um gás que vai matar todo mundo, eu imagino o desespero dela, porque ela tá achando que ela tá criando um negócio pra poder salvar as pessoas, e ela tá criando um negócio que é pra matar as pessoas. Eu acho que eu, no lugar dela, eu ia querer me matar, não sei. Ou eu ia querer matar todo mundo dali e jogar a fórmula no abismo, no limbo. É óbvio que ninguém vai deixar isso acontecer, né? Porque quando você cria um negócio, mesmo que você crie um negócio com um intuito, se a pessoa vê um poder destrutivo naquilo, aí o governo já vai querer passar a mão, já vai querer recolher, já vai querer matar quem criou, porque aí ele fala assim, não tem problema, a pessoa nunca mais vai escrever essa fórmula, eu tenho a fórmula única, e aí isso vai ficar por isso mesmo. Então é sempre assim. Então a pessoa, ela cria um negócio com um intuito, aí acaba descobrindo uma podridão, que o povo quer usar aquilo ali não para o bem, mas sim para o mal, e aí ela acaba se arrependendo de tudo que ela fez, sabe? Tipo, eu ficaria muito arrependida, eu ia tentar criar, sei lá, um antídoto, eu ia tentar modificar a fórmula, mas com certeza aquilo ali já foi compilado, já foi copiado, e aquilo já tá de conhecimento de algumas pessoas. É tipo, mano, é triste. E a gente viu que os lobisomens realmente eram pessoas vestidas de lobisomem. É óbvio, né? Porque não ia ter lobisomem. Não fala assim, né? Que é óbvio, porque a gente tá falando de um anime que tem demônio e Shinigami, né? Porque não poderia ter lobisomem e vampiro, né? Até uma coisa, mas a gente não viu vampiro nesse anime. Mas assim, coisas sobrenaturais existem, mas assim, não tão sobrenaturais assim, né? Então, os lobisomens aqui no caso eram pessoas fantasiadas de um conto que inventaram pra poder esconder alguma coisa. E o Dietrich com certeza sabe por que aquilo tá sendo feito, ou pelo menos ele tá investigando junto com alguém aquele lugar faz um tempão, e ele só precisava de provas concretas para poder chegar lá e arregaçar tudo, entendeu? Mas é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário, e também, se você percebeu alguma coisa diferente, comenta aí embaixo, mas se for algum spoiler, muito spoiler, você sinaliza que é spoiler, tá? Mas é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de seguir a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives, e também ativar o sininho de notificações. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!